falará pelo recorrido Bruno Alex Oliveira Santos e pelo amicus curiae, Confederação Nacional dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação e Afins, a doutora Rita de Cássia Barbosa Lopes Vivas. Seja bem-vinda. Obrigado, excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, ministro Dias Toffoli, excelentíssimos senhores ministros. Peço perdão pela minha voz, mas é o ar-condicionado que eu estou sentindo. Ilustre Procurador-Geral da República. Eu falo pelo Bruno Alex, recorrido, e também pela amicus curiae CNTA, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação e Afins. Excelências, conforme bem explanado, tanto pelo relator como pelo nobre advogado que me antecedeu, em debate a inclusão no polo passivo de demandas trabalhistas de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, porém que não participaram do processo de execução. É disso que a responsabilidade do integrante do grupo econômico está prevista no artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467 de 2017. Porém, é importante fazer um breve apanhar histórico que nos revela que, na Justiça do Trabalho, por anos vigorou a súmula 205 do TST, sim. E para essa súmula, nos idos de 85 a 2003, não era permitida a inclusão de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico que não tivesse participado desde a fase de conhecimento. Porém, em 2003, a jurisprudência mudou, certamente evoluiu, considerando as peculiaridades da execução sempre frustrada para o trabalhador. E, a partir desse cancelamento, foi permitida a inclusão da empresa pertencente do grupo econômico na fase de execução, embora não tivesse participado do processo de conhecimento, mas sempre analisado o caso concreto e obedecido, respeitado, e oferecido à empresa o contraditório e a ampla defesa, mas, é claro, mediante os recursos inerentes àquela fase executiva, porque assim é para todos. De modo que, com o advento do novo CPC, do CPC de 2015, surgiu o artigo 513, parágrafo 5º, e a controvérsia voltou a ser suscitada no âmbito das execuções trabalhistas, agora com maior vigor. E aí voltou toda essa discussão, Pode ou não pode, precisa dessa desconsideração, porém aqui cabe um parênteses, excelências. O redirecionamento da execução a integrante do mesmo grupo econômico na fase de execução que não participou do processo de conhecimento se dá estritamente mediante a análise de caso a caso. O nobre colega que me antecedeu falou que se inclui empresas porque tem o mesmo advogado ou sócios em comum. Eu peço vênia para discordar, porque a jurisprudência do TST, até então, vinha entendendo que, antes da reforma trabalhista, mera identidade de sócios não é suficiente para caracterizar o grupo econômico. O TST vinha entendendo e sempre exigiu que houvesse hierarquia e controle de uma empresa sobre a outra. Tanto é que, em inúmeras ações, nós, trabalhadores, perdemos. E a empresa foi vencedora porque só foi possível demonstrar nos autos a mera identidade de sócios. Então, nesse aspecto, nesse particular, entendo que a oportunidade de contraditório e ampla defesa, ela é oferecida mediante os recursos cabíveis naquela fase executiva, sempre conferindo contraditório e ampla defesa à empresa e somente após, isso é importante falar, frustrada a execução contra o empregador direto, contra o devedor direto, propriamente dito. Não se pode dizer que aleatoriamente vai lá e pinça a empresa e coloca ela lá na execução. Não, primeiro se tentou executar contra a empresa primitiva, porém, inúmeros insucessos
culminou com a busca dos integrantes do grupo econômico para comporem a lide. Desse modo, excelências, não há atuação abusiva e muito menos desproporcional do juízo do trabalho que determina a integração da empresa integrante do grupo econômico na fase de execução, haja vista que isso só ocorre dentro da legalidade com o fim único de viabilizar a entrega da prestação jurisdicional após frustrada a execução contra o devedor direto, de modo a ser necessário vislumbrar outras alternativas ao recebimento do crédito trabalhista, que é de natureza alimentar. A figura do grupo econômico, excelências, pressupõe a tese de empregador único, tanto assim que as empresas integrantes do mesmo grupo econômico, elas podem requerer trabalho para aquele trabalhador sem que isso caracterize um novo contrato de trabalho, conforme o entendimento da súmula 129 do TST. Desse modo, o grupo econômico trabalhista não pode, em hipótese nenhuma, servir de escudo para blindar essas empresas ao pagamento das execuções trabalhistas, porque isso inviabilizaria por completo o recebimento desses créditos, haja vista que a figura do grupo econômico é um corpo só. Essa é a essência do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Nós estamos falando de uma justiça especializada, não de uma justiça comum. A Justiça do Trabalho é regida pela CLT. Então, nós temos que ter garantia, a proteção ao crédito apurado, porque esse crédito, repita-se, é de natureza nitidamente alimentar. O ministro Maurício Godinho Delgado, ministro do TST, ele defende em sua doutrina, e eu vou abrir aspas aqui para falar a palavra do ministro, aspas, construir a figura tipificada do grupo econômico foi certamente ampliar as possibilidades de garantia do crédito trabalhista. Fecho aspas. E a essência é exatamente essa. O mundo contemporâneo, excelências, exige uma dinâmica maior na solução dessas questões, principalmente as trabalhistas, dado o seu caráter alimentar e a hipossuficiência do trabalhador, que é característico, esses créditos representam natureza alimentar. A Justiça do Trabalho precisa ser célere, considerando, ademais, essa hipossuficiência, de modo que a solução dos litígios não deve, em hipótese nenhuma, comportar maiores delongas. O caráter, repita-se, é alimentar. Em detalhado parecer proferido nesses autos, o doutor Augusto Aras, procurador-geral à época, fala em determinado momento em eliminação das formalidades estéreis. E exatamente visando a eliminação dessas formalidades estéreis que, por certo, houve o cancelamento da súmula 205 do TST e, então, foi possível o redirecionamento da execução a empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Mas, repita-se, sempre respeitado o contraditório e a ampla defesa, mediante a oposição de recursos inerentes a essa fase executiva. Por trás desses processos, excelências, estão trabalhadores e suas famílias. E, no caso específico deste processo, que ensejou o tema 1232, o que se busca são verbas rescisórias, ou seja, o trabalho foi prestado, porém não se recebeu nem sequer, nesse processo específico, o FGTS e as horas extras efetivamente elaboradas. Portanto, frustrada a execução, deve sim ocorrer o redirecionamento a empresas do mesmo grupo econômico, até porque estamos aqui a buscar a prevalência da dignidade do trabalhador. O trabalho prestado há que ser remunerado em tempo certo, capaz de assegurar condição de sustentabilidade ao trabalhador e à sua família. Incluída a empresa na fase de execução, o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, estão, sim, assegurados mediante os recursos inerentes à fase executiva. Não bastasse, vejamos que temos o artigo 769 da CLT. Ele diz que
O CPC é fonte subsidiária do processo do trabalho, naquilo que não for incompatível e desde que a CLT não seja omissa. Ocorre que, nesse caso específico, a CLT não é omissa. O artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, rege essa questão, tem disciplinamento próprio, onde fica, então, evidenciada a possibilidade de a empresa integrante do mesmo grupo econômico ser incluída no polo passivo da lide, ainda que na fase de execução trabalhista, mesmo que não tenha participado do processo de conhecimento. Não se pode, nem de longe, falar na aplicação do artigo 515, parágrafo 5º do CPC, a hipótese, porque seria um total desprestígio ao processo do trabalho, que tem regramento específico. Ademais, o processo do trabalho ele é sincrético, não havendo divisa entre as fases conhecimento e execução, sendo, portanto, incompatível essa regra do CPC à hipótese. A responsabilidade, ademais, do grupo econômico, ela é originária, pré-processual e remonta ao tempo da execução do contrato de trabalho, uma vez que a Justiça do Trabalho entende que grupo econômico é empregador único. Vale ressaltar, até a guisa de informação, que é o que se comenta, né? Seria desastrosa a aplicação desse regramento do 515, parágrafo 5º do CPC à hipótese, porque poderia representar uma avalanche de novas ações declaratórias, nitidamente declaratórias, visando apenas isso, declarar a responsabilidade do grupo econômico. E isso seria um claro prejuízo aos princípios da duração razoável do processo, da economia processual e, por que não dizer, da própria atividade judiciária. Doutora, um esclarecimento sobre matéria de fato. Eu fiquei muito impressionado com o argumento do ilustre advogado que antecedeu Vossa Excelência sobre o caso concreto, e eu acho que ele é importante para que nós possamos extrapolar no raciocínio mais abstrato. Disse ele que era algo meio imaginativo, porque eram uma família cujos parentes supostamente investiram na outra empresa. A senhora atuou no caso concreto? Ministro Dino, atuei sim num caso concreto, mas eu vou ser sincera, não recordo agora exatamente a hipótese, porque a gente faz uma gama de processos, né? Então, são muitos casos. Eu agradeço a senhora, obrigado. Mas o que eu falei até anteriormente, na minha fala aqui, foi que não é da forma como o doutor Daniel falou, data vênia, doutor Daniel é minha compreensão. Na verdade, o TST sempre exige que haja hierarquia e controle entre essas empresas para que a empresa seja incluída como pertencente ao mesmo grupo econômico. A mera identidade de sócios não vinha pela jurisprudência do TST caracterizando a existência de grupo econômico. E muito menos mesmo advogado, como ele disse, da empresa. Eu, particularmente, nunca vi uma decisão dessa do TST, e eu advogo bastante lá, aliás, diariamente. Nunca vi uma decisão nesse sentido. Tenho o mesmo advogado, então é grupo econômico. Desconheço. Então, seguindo. Não. A aplicação, então, desse artigo 513, parágrafo 5º do CPC, em detrimento das regras processuais trabalhistas, surpreenderá trabalhadores, né, que, se valendo da jurisprudência uniforme à época, não incluiu essas empresas do grupo econômico já desde a fase de conhecimento, o que poderá levar, inclusive, à não satisfação do crédito trabalhista contemplado, que é o que efetivamente, na prática, está acontecendo. Tanto assim que o doutor Daniel falou, são milhões parados, né, na Justiça do Trabalho, mas tem que se considerar que, atrás desses milhões, tem milhões de famílias e trabalhadores que não receberam sequer suas verbas rescisórias. Por isso, esse valor está lá parado. Eles não receberam efetivamente. Excelências, ainda tem uma outra particularidade muito importante. Os trabalhadores, em sua maioria, eles sequer têm acesso a essa informação societária da empresa, além de não prever eventuais modificações na conformação dessas empresas ao longo do trâmite processual. Então, ainda é um outro problema
que você não pode imputar ao trabalhador hipossuficiente. Como disse, era uma empresa de extração de cana. São trabalhadores extremamente humildes, que levam ao seu advogado, via de regra, um advogado bem do interior, também que não tem esses conhecimentos, sabemos. Então, ele inclui quem? O empregador direto, é o que assinou a carteira de trabalho. E ele só vai se dar conta de que não vai poder executar aquilo quando chega na execução. Quero receber, a empresa desapareceu, não tem dinheiro, não tem ninguém e... Tanto essas famílias, onde o trabalhador acorda às 4 da manhã para chegar às 7 lá na lavoura, trabalha o dia inteiro, leva sua marmita, literalmente o boia fria, vai embora para casa e chega para a esposa e para os filhos, nada a comer. Não temos nada, porque a empresa faliu e o grupo econômico não vai se responsabilizar. Essa é a essência. Então, Excelência, já pretendendo para a finalização, postas essas considerações, mostra-se ausente a afronta aos princípios constitucionais equivocadamente ventilados pela empresa, haja vista que o debate empreendido recai única e exclusivamente na interpretação do artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da CLT, a evidenciar a ausência de matéria constitucional a ser dirimida por essa egrégia Corte, razão pela qual impõe-se seja negado o provimento ao recurso extraordinário. Contudo, na construção da tese, a prevalecer o entendimento da aplicação do artigo 515, parágrafo 3º do CPC, o que se mostra imprescindível é, ao menos, a modulação dos efeitos, para que esse novo entendimento passe a valer a partir da publicação da ata de julgamento, considerando toda essa explanação anterior de jurisprudência pacífica e que, por isso, os trabalhadores não incluíam essas empresas no polo passivo da lide, sob pena, Excelências, de afronta ao princípio da segurança jurídica, que é o subprincípio do Estado democrático de direito. Com essas considerações, encerro a minha fala e agradeço Vossas Excelências pela atenção. Muito obrigada. Obrigado, doutora Rita de Cássia. Eu dei um minutinho a mais para a doutora Rita porque ela falava como recorrida e como amicus curiae.